Então vamos agradecer a Deus e a Jesus, agradecer aos mentores por mais uma oportunidade de nos reunirmos e discutirmos esses assuntos sobre o Espiritismo, especialmente aqui na Casa Espírita Jesus Cristo em Interlagos. Hoje é dia 23 de novembro de 2025. Agradecemos a presença dos nossos irmãos aqui, médiuns encarnados, a presença de todos os desencarnados, né? Aqueles que já estão bem e aqueles que ainda estão em tratamento. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Vamos lá? Vamos. A aula que vocês mais gostam. Interativa. Quem gemeu? Eu. Tem alguém já falando. Ó, o mundo espiritual, certo? O mundo desencarnado espiritual. Lembra das reuniões e fala aí o que vocês mais têm curiosidade sobre o mundo espiritual. Quem sabe eu sei alguma coisa. Vamos fazer assim. Vai. Eu queria saber, até hoje eu não entendi direito, não sei se tem uma resposta para isso. Por exemplo, um dia aqui na Terra é 24 horas. Um dia no mundo espiritual é 1 hora, é 1 minuto, é 1 ano. Qual é o tempo lá realmente e qual é o tempo aqui? Tá. Eu pergunto isso porque meu pai desencarnou há 5 anos, né? E eu tive notícias que ele estava no hospital, depois eu tive notícias que ele já tinha saído do hospital, que ele estava estudando no laboratório. Aí eu fico pensando, nossa, quanto tempo ele ficou no hospital? Quantos meses? Então eu queria saber, assim, sabe? Tem essa curiosidade. Tá bom. O que mais? Tratamento pela mediunidade, as conversas que a gente tem, que vocês escutam. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa está ali trabalhando. Na hora não lembra, né? Assim. Então eu vou falar para vocês, eu sugeri, quem sabe vocês vão né, abrindo aí a inspiração. Sobre o mundo Tá? espiritual trevoso. Hã? Mundo espiritual trevoso. Mundo... vamos resumir aqui, ó. MD. Trevas, tá bom? Trevas, isso. O que mais? Lembraram aí? Conforme um vai falando, o outro vai lembrando. Assim. Ó, por exemplo, todo mundo aqui sabe como funciona o fluido vital? Não. Toda vez que a gente cuida do espírito, a gente pede para tirar o fluido vital. Você sabe por que tem que tirar? Não. Isso é interessante. Não. Você sabe, Lica? Eu lembro mais ou menos. Porque Então é aquilo fala, mais que ou ele, é aquilo que ele tem de consciência que ele era, né? Fluido vital? É, não era? Tipo, antes, não. É que não é que tá errado, mas tem outras coisas sobre isso que você falou. Opa, desculpe. Fluido vital. Mais alguma coisa? Assim que tá, né? Obsessão. Obsessão, sim, é interessante. Obsessão? Obsessores. Obsessão. Bom, é que assim, obsessão tem duas situações, né? Obsessão mesmo, ela é vulgarizada e geralmente, eu já falei para vocês, né? Que as reuniões que o pessoal fala, reunião de desobsessão não é desobsessão, é tratamento espiritual. Agora, obsessão mesmo, que é do obsessor, que tenha consciência de que ele está desencarnado, de que ele está fazendo mal e que ele quer se ajustar a uma questão de vida e morte, ele entra aqui, ó. Nas trevas. Eu ia até avançar um pouco mais nesse assunto. Falar sobre os tipos de aproximação espiritual trevosa. Possessão, subjugação, obsessão e alienação mental. Nesse caso aí, a gente não vai poder falar sobre tudo isso. Não dá tempo e É muita coisa, né? vai complicar. Porque essas situações, na verdade, elas estão bem explicadas. Bem explicadas no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos? Livro dos Médiuns ou Evangelho? Acho que no Livro dos Espíritos tem. Lá vocês vão ter melhor informação do que eu posso dar, porque é muita decoreba. Mas não é exatamente obsessão, né? A obsessão original, a obsessão original é espírito que tem questão de vida e morte com a pessoa.
Vamos ficar aqui? Depois a gente desenvolve, né? O tempo no mundo espiritual, desencarnado, ele vai depender de uma série de fatores, tá? Imagine, para dar exemplo, como é em cima e embaixo no espaço. O que vocês acham? O que vocês sabem sobre isso? No espaço. Você está no espaço. Saiu da Terra. É como se não Outra tivesse- gravidade, né? fora Está indo da para a Lua. gravidade. Você não tem embaixo e em cima. Outra gravidade. É outra gravidade, saindo da esfera da Não, é que você Terra. não órbita, tem né? embaixo e em Órbita. cima. Lá não tem esse negócio. Então, Da órbita, né? No caso. Então, para você ter uma ideia mais ou menos como que funciona o tempo no mundo espiritual, o tempo no mundo espiritual, ele está mais ligado. Eu vou usar isso aqui, mas não tem nada a ver com muito com aquilo lá, tá? Ele está mais ligado. Não, pode comer. O nosso tempo que passa aqui está mais ligado lá a você estar ao seu progresso, tá bom? Então lá vai funcionar uma questão de progresso, para o espírito saber ter mais informações sobre as coisas que acontecem no universo. Vou explicar. A maioria das pessoas que estão no nosso lar, por exemplo, não sabe em que ano nós estamos aqui na Terra. Ela precisa pegar a informação de alguém. Tá bom? Dependendo do espírito, ele sabe que ano que nós estamos. Então, só para ter uma comparação. Quem está no mundo espiritual, principalmente os espíritos que estão em trevas, eles não sabem nem o que está acontecendo no universo. Tá bom? imagina. Então nós vamos ligar isso aqui, ó. Mas o tempo no mundo espiritual desencarnado não passa do jeito que nós imaginamos, porque lá não tem o envelhecimento, Fica sempre do mesmo jeito, né? entendeu? O espírito ele não vai ficando melhor com as experiências, então ele vai tendo mais experiências. A gente diz que ele está ficando mais velho, mas ele está ficando mais experiente, evidentemente, pelas experiências que ele passou. Mas a maioria dos espíritos, vocês vão ver que assume a imagem dele, ele assume geralmente a imagem que ele tinha na última encarnação. Ele não assume uma imagem que ele tinha 5.000 anos atrás. Por vários fatores, né? Para ele ser lembrado quando chegar alguém na colônia. E lá, o que vale lá são as experiências, o conhecimento e o amor. O quanto você está adquirindo de virtude. Aí você fala, pô, mas quando foi que você adquiriu tudo isso? Ele não vai saber quando foi. Porque é um processo, né? Não existe uma encarnação. Na encarnação que eu fui Lutero, eu adquiri a virtude tal. Não é assim. Ele vai acumulando. Ele vai acumulando sem parar. Boa palavra. Ele vai acumulando. Você nunca vai parar de aumentar a sua virtude do amor. Tá? Agora, quando você está no espaço desencarnado e bem, numa colônia ou trabalhando, você consegue ver um monte de coisa, mas muita coisa que você não consegue ver agora. Tá? Então você vai ver um monte de coisa do seu passado. Você vai ver as coisas que você sabe fazer e você não sabia que sabia. Né? Eu sei que eu sei, mas eu não sei como é que eu sei isso. Já viram essa frase mais ou menos? Já. Então, por exemplo, o médium sonambúlico, quando ele está em atividade com a mediunidade, ele vai demonstrar maior conhecimento do que geralmente você vê ele no dia a dia. Então, o sonambúlico, ele sabe que sabe, mas ele não sabe como é que ele sabe tudo isso. Entendeu? É do espírito dele. Esse conhecimento ele adquiriu em todas as encarnações que ele viveu. Todas as experiências desencarnado e encarnado, né? Porque a gente não deixa de aprender desencarnado, tá? Tá bom? Agora, como é que a gente conta o tempo no mundo espiritual? Não conta. Não existe. Até onde a gente sabe, não conta o tempo. Então você vai desencarnar, por exemplo, dependendo do espírito que for o seu pai, né? Ele deve saber que ano que nós estamos. Mas lá não tem referência, porque lá não é a Terra. Aqui sem as coisas materiais, lá não. Então, por exemplo, Talvez vamos dar uma outra Não, ideia. tem Imagina o tempo, seguinte. né, assim, de horário. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos supor que Júpiter seja um mundo
Vamos dar só um nome que eu não sei o que é, tá? Angelical. Tá bom? Que ano é em Júpiter? Não, então acho que não Não deve tem, ter né? contagem Não de conta, tempo. entendeu? Não tem contagem Não de tem tempo como. lá. Tanto é que a medida de ano-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Então tudo se confunde porque nós precisamos de uma contagem de tempo para saber que idade que nós estamos, está na hora de ir para a escola, está na hora de começar a escola, está na hora de mais ou menos no tempo de casar, no tempo de ter filho, etc. Né? Então um monte de coisa acontece conosco por causa do corpo de carne. Por exemplo, Na matéria. por causa do corpo de carne. Por exemplo, as meninas, geralmente lá, agora está mais difícil, né, de imaginar, mas mais ou menos com 14, 15 anos ela está. Lembra dos bailes de debutante? Sim. Agora não dá nem para marcar mais da baile de debutante os 15 anos, porque ela já debutou com 12, as meninas estão engravidando com 10, 12, 9, tem. né? Mas a questão principal é o seguinte, devido ao corpo que nós temos, a gente começou a ter uma medida de tempo que é ligada a uma outra série de fatores. Por exemplo, há muito, muito tempo atrás, as pessoas começaram a perceber que havia dia e noite, mas ninguém sabia por quê. Já imaginou você não saber por quê? E lá no plano espiritual tem o dia e a noite? Hã? No plano espiritual tem o dia e a noite? Depende do lugar que você estiver. Se você estiver numa colônia fixa, né, pode ser que você veja a luz do sol em determinado momento e em determinado momento não. Né? Agora, porque se ele estiver fixo, por exemplo, nosso lar está em cima da Terra. Eu não sei exatamente como funciona essa posição dela, né? Em cima da Terra, desculpa, em cima do Brasil. Se ela acompanha o Brasil, ele vai acompanhar como é que chama isso? O eixo. O eixo da Terra, mas tem um nome, né? Essas voltas aí. Como é que chama mesmo? A rotação. A rotação, mas tem um nome, né? Não. Você Tem fala outro do nome, não tem? Capricórnio, como chama aquilo? Tem a translação É porque e a volta do Sol. é porque não é todo lugar que vai iluminar e aquecer igual. É. Porque a Terra não é exatamente redonda, né? Não. Ela tem umas pontas aí meio ovaladas, né? Então tem lugar, por isso que tem lugar que é muito frio. Pô, mas tá muito frio, mas por que ele não passa perto do sol? Hemisférios que a gente fala. É isso uma palavra. Hemisférios. Então, todas essas coisas aí que a ciência foi descobrindo, foi marcando o tempo. Então, em determinada época, na Terra, não se contava o tempo. A pessoa nascia, morria e ninguém sabia que idade que ela tinha. Né? Uma das coisas que pode influenciar a contagem de tempo que é feita lá no Velho Testamento é isso, a mudança que os caras contavam os anos e os dias, porque não tinha conhecimento. Então o cara, fulano de tal, viveu 190 anos. Não viveu 190 anos, não existe isso aí. Não tem corpo humano que tenha vivido 120, 150, 160, 120 até vai, né? 190 anos. Aquilo ali era assim, a história do Velho Testamento, né? Ela foi contada da frente para trás. Ela não foi contada no dia a dia. Ela não foi sendo anotada. Né? Então o hebreu, sei lá, antes do hebreu, Abraão não foi lá, levantou naquele dia, hoje eu escutei Deus, marcou lá numa folha. E Deus falou tal coisa. Aí ficou anotado, guardado, né? Virou um arquivo, passou para a família, para os herdeiros dele, para a geração seguinte, foi sendo guardado e acumulado para depois escrever a Bíblia. Não foi assim. Nós escrevemos o Velho Testamento a partir depois que a gente saiu da escravidão da Babilônia. Eu ia falar do Egito. Quando nós descobrimos que aqueles caras já tinham um alfabeto, né? E tinham uma história para contar da criação do mundo. Então eles misturaram toda aquela criação do mundo dos assírios, assírios, que eram os antecedentes de Nabucodonosor, né? Eles começaram a contar uma história. Falaram, por que todo mundo tem uma história da criação do mundo e nós não temos? Justo nós que temos um Deus único. Não, nós temos que ter uma história, e a nossa história tem que ser melhor. Aí eles começaram a contar. Né? Aí daqui, da data que eles escreveram para trás, eles foram contando de uma forma que batesse o tempo. Então o fulano tinha que viver 190 anos, senão não batia a história. Pô, mas esse cara, você pulou muito a história. Não, é que ele viveu muito. Viveu 190 anos. Como é que é o nome do cara mais famoso que a gente fala? Matusalém? Quando o cara é muito velho, a gente fala assim, é Matusalém.
né? E além do mais, vocês veem lá uma história horrorosa, né? Que infelizmente, alguns cristãos, entre aspas, falam até hoje, sobre o pecado, que nós somos filhos do pecado, e a culpa é da mulher. Sim. Porque eles faziam coisas com as mulheres, né? E tinham que justificar aquela maldade com as mulheres. Daí eles chegaram em Adão e Eva e botaram a Eva como uma pessoa que traiu a vontade de Deus. Então Deus castigou a humanidade por culpa de quem? De quem desobedeceu a lei primeiro. Quem desobedeceu a lei primeiro? Mulher. Ué, por que não foi Adão? Não. Porque Adão, nós somos um homem, nós dominamos a nossa aldeia, a nossa raça, a nossa tribo, né? Nós controlamos tudo, nós somos os caras, as mulheres são inferiores, nós somos mais fortes. Então nós temos que pôr culpa nas pessoas que são mais fracas do que nós. Sim. E misturaram a fraqueza física com a fraqueza moral. E colocaram a mulher como a primeira pessoa na história do mundo Pecado. que teria desobedecido Deus. Então nós hoje, até hoje, nós sofremos como judeus, lá eles falando, né? Por conta da mulher. Quando na verdade a Eva não foi a primeira esposa de Adão. Vocês sabiam disso? Não? Não? É que é interessante, né? Eu vou falar uma coisa, curiosidade, mas é interessante, ó. Onde que a gente estava aqui? Vou desligar isso aqui. Pode desligar aqui também? Vou desligar aqui, ó. Todo mundo cristão, que a gente vai chamar agora deliberadamente de fanático, porque é aquele que acredita na letra que está na Bíblia, porque aquilo é sagrado e foi Deus que escreveu, ele fala isso tudo. A Bíblia é sagrada, foi Deus que escreveu e tudo que está ali é verdade. Tá bom, não podemos discutir de jeito nenhum, tudo que está ali é verdade. Então tá bom. Então, voltando aqui, ó. Moisés atravessou o mar na Bíblia, está na Bíblia, fala. Está na Bíblia. Qual é o mar que todo mundo sabe? O evangélico fala, o cristão. Mar Vermelho. Mar Vermelho. Mar Vermelho. Isso aí. Mar Vermelho. Alguém já foi ver o lugar onde eles falam que ele atravessou para ver a profundidade? Não. Se o mar se abrisse, o mar se abrisse, no lugar que eles apontam, só para descer até o solo, o chão, o leito do mar, demoraria mais ou menos uns 6 meses. Nossa. Porque é um monte de pedra, buraco, e ia não sobrar nem metade do povo. Não é do jeito que conta, né? Ele atravessou. Vamos descer aqui, vamos embora. Nada, é profundo, pô. Tem mais de, sei lá, 200 metros de profundidade. Nossa. Então como é que você ia descer aquilo lá? Bom, tá tudo bem, mas descer, tá bom. Mas o que o povo acredita? Ele cruzou o Mar Vermelho. Logo a seguir, ele cruzou o mar de juncos. Mas qual que é o verdadeiro? Vamos botar o Mar Vermelho, porque fica mais milagroso, entendeu? Então, por falta de conhecimento, tudo que é lei natural, que o homem ainda não entende, ou que ele não constatou, ele chama de milagre. Aí a gente volta lá para Adão. Aí o que eu comecei isso aqui? Que a Eva... Não era a primeira esposa dele. Então tá bom. Lá está escrito que ele criou a Eva, da costela de Adão. E para o crente, para o fanático, isso é verdadeiro, porque você não pode mexer na Bíblia. Mas a Bíblia é assim mesmo, foi Deus que escreveu. Então tudo que está na Bíblia não pode ser uma ilusão, uma mentira, não, de jeito nenhum. Aí o cara fala assim, pode ser que até Deus não foi lá escrever, mas alguém recebeu Deus e escreveu por Deus, tá bom? Logo depois da história da Eva, tem uma mulher chamada Lilith, esposa de Adão. Está na Bíblia. Não é invenção de ninguém, está lá na Bíblia. Falei, então peraí, quem foi a primeira mulher no mundo? A Eva ou a Lilith? Na Bíblia todo mundo acredita que Adão casou com Eva, né? Foram expulsos do paraíso, tiveram 3, né? 2 filhos primeiro, fora aí foram para... Depois que saíram, né? Tiveram 2 filhos que foram 2 caras muito famosos, né? Sim. Quem foram eles?
Aqueles que um que traiu o outro. Um matou o outro. Matou o É, outro. como que é? Nossa. Não sabem? Eu sei, mas não tô lembrando. Eu sei quem é. Caim e Abel, gente. Caim. É isso, Caim e Abel. Isso. Caim matou Abel. Isso. Ah, Certo? Os dois, é. Aí, quando Caim matou Abel, Deus condenou Caim. Uhum. Vocês sabiam disso? Você vai vagar pela terra, tá certo? Sim. Porque você está condenado por Deus. E olha que interessante. Ele ainda pede a Deus, mas peraí, se você me largar na terra, os caras vão me matar. Quem vai matar? Se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Quem que vai matar você? Mas passou batido. Aí Deus falou assim, não, então vamos fazer uma marca na testa dele. Fizeram uma marca na testa dele. E aí ele saiu pelo mundo que quem visse ele com a marca, saberia que não é para matar o cara. Porque ele é um condenado de Deus. Ele tinha que pagar, ele tinha que sofrer. Entendeu? Uhum. Mas quem, fora dali, ia matar Caim? Se não tinha ninguém. Hã? Só Não tinha com a família. Não. Ele transou com quem? Se ele não tinha irmã. E ninguém conta se ele fez incesto com Eva. Então olha o tamanho das coisas que os caras falam, aquilo ali é verdade, é verdade. Como que é verdade? É um monte de contradição. O cara saiu de lá e na cidade X ele encontrou uma mulher e casou. Está na Bíblia. Entendeu? Por que nós estamos falando disso tudo? Por causa que... Porque puseram a mulher condenada Quando é, ao pecado original. Então toda a desgraça dos homens, do homem macho, né, ele atribui à mulher por causa de Eva. Mas quem nasceu primeiro então? Quem foi a primeira esposa de Adão? Se está na Bíblia que ele teve uma outra esposa. E digo mais, quando a Eva foi criada lá, segundo a Bíblia, é textual. Adão fala assim, ó, agora sim, essa é carne da minha carne. Ah, tá. Qualquer pessoa que lê com mais atenção, né, não precisa ser catedrático, né, não precisa ser formado por PhD. Essa sim é da minha carne. Como essa sim? Só tem ela. Aí o cara sugere o quê? Que teve outra. Não é verdade? Então, teve mesmo. Está escrito na Bíblia. Ele teve uma outra esposa, Lilith. Então essa foi a primeira, Lilith. Provavelmente, porque tem uma história sobre ela. Ela não se submeteu ao homem. Tá bom? Humildemente, tá? Respeitosamente também. Há histórias dos estudiosos dos textos mais antigos lá, que até já subiram, de que ela não aceitava ficar por baixo. E ela não se submetia ao homem. E ela foi embora. Deixou o Adão. Abandonou Adão. Aí Deus fez uma outra mulher para ele. Mas isso são tudo conversas. Conversa ali, para boi dormir. Tanto a Eva quanto a Lilith tinha conversa para boi dormir. Mas existiam essas personagens? Pode ter existido. Né? Como Adão, por exemplo. Adão existiu mesmo. Mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. Sim. Só que não nessa característica. Era uma raça adâmica. Essa raça adâmica é atribuída a um povo no Espiritismo que veio de outros mundos. Que eles eram o quê? Diferentes? Hã? Eles eram diferentes? Não era diferente. Só tinha mais conhecimento. Mas tem um livro maravilhoso que vocês podem descobrir um monte de coisa dessa aí. Chama-se A Bíblia Segundo o Espiritismo. Quem já leu? Eu. Ah, então. Tá lá, na Bíblia Segundo o Espiritismo. O que mais, então? O que a gente está falando? Nós vamos parar em Adão e Eva, né? Sim, Do tempo, a gente estava falando. do tempo. Então o tempo, como é que ficou? Melhorou ou não? Não. Só tem tempo aqui na Terra, prova de expiação. É que tem coisa realmente que a gente só vai saber como funciona quando estiver desencarnado. Ou melhor, quando a gente está desencarnado e numa situação plena. Tá? Faz assim, se a gente morrer, a gente vem contar. Se for assim, não precisa esperar a gente morrer não, né? Chama alguém aí, né? E ele conta para nós. É que é o seguinte, por exemplo, se você for parar mesmo, parar para pensar e raciocinar, E analisar, né? racionalizar a história de Deus, você não consegue compreender Deus. Não consegue entender Deus. Imagina. E no livro dos Espíritos está dizendo, você não tem, né, sentidos suficientes na carne para entender Deus. Você precisa estar desencarnado. E vai depender do estágio que você está de progresso, senão você não entende Deus. Ele fala mesmo. Então um dia você vai entender Deus e vai compreendê-lo. E nesse dia você estará muito bem na foto. Por exemplo, esses camaradas
sei lá, talvez, né? Não sei se ele já chegou a esse ponto, de Chico Xavier, de Valdo Pereira, mas vocês sabem como funciona a relação do espírito puro, né? Com Deus. Ele está lá, ele conversa diretamente com ele. Tá? Eles têm que atender à vontade de Deus e passar para a humanidade no resto do universo. Vamos então falar o quê? No mundo espiritual? Trevas. Trevas. Tudo bem? Sim. Vou falar. Não. É que você Ó. tá falando de Deus, né? Não, se começar a pensar em Deus, você fica doido. Tô Sabia? pensando. Porque pensa bem. E cadê o cara? Onde que ele fica, né? Como é que ele fica em todo lugar e tal, aquelas coisas todas? Mas é assim, ele fica em todo lugar. Ele está em todos os lugares. Tem um negócio muito interessante. Todo mundo, ou melhor, os judeus estão até hoje esperando o Messias, certo? Sim. Que era o cara que viria com exército, com um monte de arma, ia libertá-los do jugo de qualquer outro povo, e naquele caso, dos romanos, né? Estão esperando até hoje. E tem gente esperando até hoje o retorno de Jesus, Sim. cristão. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Estão esperando Jesus até hoje. E nessa aí eles dormem, né? Aí você vem para cá e você vai ter duas situações mais ou menos assim sobre as trevas, tá? Quando qualquer pessoa desencarna em uma situação ruim, ele fica preso aqui. Tá bom? Só que tem um detalhe que pouca gente gosta de ouvir e muito menos pessoas assumem isso, porque gosta muito, mas muito mesmo, de dinheiro, de matéria, de luxo, de palacete, etc. A matéria sem compreendê-la, para que ela serve, ela é trevosa. Tá bom? O que significa isso? Ela pode prender você de tal forma que quando você desencarnar, você vai ficar preso a ela. E quando você desencarnar, você fica literalmente em escuridão. Tá? Quando você desencarna, numa situação dessa de materialismo, materialista não é o cara que é pão duro, hein, gente? Não vai confundir, não, hein? Materialista não é só não quero gastar meu dinheiro. Materialista é o cara que adora isso aqui. Entenderam? Adora, ama. Sabe? Aquela pessoa que vai sair daqui e não quer sair. Não, eu gosto, vou embora não. Ama a matéria. Esquece ou não sente que o lugar dele não é aqui. Tá? É no mundo espiritual desencarnado. Espiritual desencarnado. O nosso lugar é no mundo espiritual desencarnado. Lá a gente faz um monte de coisa, inclusive aprende um monte de coisa, revê um monte de gente, revê um monte de coisa, tá? Aprende a fazer as coisas quando tiver na matéria, porque lá você faz fácil. Agora eu quero ver você fazer isso lá. Então vamos voltar lá para a cena de Nosso Lar, o 1, que eu acredito que todo mundo assistiu, né? Sim. Lembra quando o André Luiz está na maca lá, no hospital? Sim. Não tem um camarada lá fazendo passe nele? Tem. Aquele cara acho que tem um nome. Como é o nome dele? Dias, não é? Lísias. Lísias. Dias. Né? É. Então, aquele camarada lá está fazendo uma cura. Beleza. Você está desencarnado, você está no poder das suas coisas, né? Você não tem corpo, material, impedindo isso. Sim. Deu para entender isso aí? A matéria, o corpo material, ele impede um monte de coisa. Então você pode curar as pessoas, tá? Você pode fazer uma prece, encostar a mão na pessoa, que ali atrás daquela mão vai estar uma mão espiritual, vai estar uma mão do duplo etéreo, vai dar um monte de corpo espiritual seu. Com esses corpos espirituais seu, você pode curar as pessoas. Mas o corpo de carne bloqueia tanto esse poder que você acredita que não pode. É um negócio muito louco, tá? Quando você acreditar que você pode, você vai curar as pessoas e você não vai entender por que você curou, mas você vai curar. É mais ou menos aquela história que eu falei agora há pouco. Eu não sei como é que eu consigo, mas eu consigo.
Eu não sei porque que eu sei, só sei que eu sei. Né? E as pessoas não acreditam nisso, então elas ficam presas à matéria. Então, quando você... É um processo bem Tá, é. complexo. Pô, o cara fica escondido. Ó, o negócio é bem complexo, porque é o seguinte, ó. Você sente vontade de ajudar os outros. É ou não é? Quando você tem uma pessoa doente, que você gosta muito, sua família, sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, você quer curar a pessoa. Mas você não tenta. Tudo bem se a pessoa pegar o filho ou o marido, sei lá quem, e levar primeiro no médico, claro. Que nem a dona Maria. Ixi, é Maria do que mesmo? Maria de Lourdes? A mãe da Regilane? Não, Maria Fernanda. Dona Maria Fernanda, a mãe da Regilane, passou mal, hospital. Né? Regilane não vai saber que a mãe dela está com dor no peito e falando, deixa comigo, eu vou para a casa espírita e nós vamos tratar disso. Não pode. Tem que ir para o hospital. Tá? Por quê? Porque pode ser que não tem origem espiritual. Agora, depois que está tratado no hospital, se ela acreditar e começar a aplicar passe e chamar espírito iluminado, médico, especialista para ajudar a mãe dela, ela cura a mãe dela. Olha, legal, né? Que bom isso. Então aí a gente vai voltar lá naquela coisa que já discutimos bastante, mas confunde muita gente. Quando você faz isso, você tem fé, mas a fé sozinha não faz nada. Porque você tem que fazer alguma coisa com a sua fé. Entendeu? Então vamos dizer assim, que a fé é acreditar em algo. Geralmente em algo que não dá para pegar. Não é isso? Ele é imaterial. É fluídico. Ele não dá para ver. Não é nem médium que não tem evidência. Não é possível ver. Ele é intangível. Ou é intangível isso? É, intangível. É abstrato, né? Ele é abstrato, né? Então você acredita em algo que você não pode pegar. Então isso é fé. Então, mas você acredita em quê? Eu acredito que eu posso curar a pessoa. Tá bom. Aí você espera um pouquinho. E aí, dona Maria ficou curada? Não, não sei. Por quê? Porque você não fez nada com a sua fé. Não adianta você ter sua fé. Você tem que ir lá e fazer. Por isso que vocês vão ver que não é todo lugar que tem tratamento espiritual com médico espiritual. Porque as pessoas não acreditam. Ela não acredita que ela pode ser instrumento de Deus para curar alguém. Por exemplo, quem aqui acredita que ele pode, que você, quem aqui? Nós estamos em poucas pessoas, mas a gente vai fazer por estatística. Quem aqui acredita que pode pegar um bisturi ou algo parecido e operar a catarata da sua mãe? Chamando um médico. Não. Quem teria coragem? Por isso que a gente não faz. Porque se a gente tivesse coragem e tivesse fé, entendesse como funciona e deixasse as coisas acontecerem pela vontade de Deus, nós teríamos aqui nessa sala 5 cirurgiões com um espírito cirurgião, cada um. Ou com o mesmo cirurgião, em momentos diferentes. Entendeu? Sim. Porque é o seguinte, ó, entenda bem. Quantos de vocês já foi ali na maca ou em algum lugar da sala e tratou a pessoa chamando o Dr. Hans, colocando a mão, fazendo prece? Quase todo mundo aqui. Não, quase não, até o Júnior já fez. Então todos que estão nessa sala já fizeram isso. E como vocês se sentiram? Eu me senti bem. Muito bem. Bem ou muito bem? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Primeiro, o espírito envolve você. É uma sensação que você não vai conseguir descrever. É. Não é isso? Segundo, que você acredita que aquela sensação que você está tendo, realmente você pode pôr a mão na pessoa e ajudar no problema de saúde dela. Então você teve fé, pediu ajuda e foi lá e fez. Sim. Tá certo? E quando tiver que enfiar a tesoura no olho de alguém para tirar a catarata? É terrível. Eu estou passando por essa situação e eu não sei o que fazer. Aí eu estou assistindo um monte de vídeo, porque na verdade o cara mesmo não faz nada. O cirurgião envolve o cara e o cirurgião que faz tudo. Falar nisso, você viu que eu assisti o filme há muitos anos atrás, uns 2 anos atrás, né?
E aí eu assisti de novo quando você mandou, né? E lá no filme ele fala, é só você aceitar. Você viu que quando ele veio, ele falou a mesma coisa pra você? É. E a Sônia falava isso pra mim, quando era para escrever o livro, que, pô, é complicado, né? Você saber que você é Allan Kardec, pô, não é brincadeira, né? Ela falou, aceita que dói menos. Paulo, hein? Amigona, né? Aceita que dói menos. É, mas engraçado, Eu não ele assisti, falou, é só não. você aceitar. É isso mesmo. É só você É a aceitar. mesma coisa que ele falou aqui É. pro Hélio. É só você aceitar. Foi mesmo. Que louco, né? É só você aceitar. Aceita que dói mesmo. Aceita que dói menos. Obrigado. A Sônia não tá, você nessa hora você substitui. E aí, o que nós temos mais aqui, ó? Me deu uma Na- arrepiozão. Na matéria, a matéria, sem saber como usá-la, ela é trevosa. Uhum. Se você se apega à matéria, né? Você vive em trevas, encarnado. Então a pessoa está aqui, não sei o quê, tá, meu, você já está nas trevas. É. Porque a pessoa só pensa nisso, faz qualquer coisa por dinheiro, né? Uhum. Passa a perna em qualquer um. Tem Experimenta escrúpulos, né? pedir dinheiro emprestado para essa pessoa. Aí você vai falar com ela tudo isso e mais um pouco. Aí você fala, mas escuta, você é cristão? Claro. Você acredita em Jesus? Lógico. Pô, você tem certeza? Tenho, absoluto. Eu sou Jesus 100%. Me presta 50 mil que eu estou precisando. O cara não vai prestar. Então você não acredita em Jesus do jeito que ele falou. Porque Jesus pediu para nós muito mais do que a gente está querendo dar, viu? Muito mais. Ó, tem um ensinamento de Jesus que ele fala mais ou menos o seguinte. Se alguém te pedir, eu vou falar em outras palavras porque eu não lembro o textual, tá? Quem me lembra essas coisas textualmente é o Júnior. Se ele pedir para você dar 1000 passos com ele, o que fala lá? Tá 2.000. Dê 2000. 2.000. Se ele demandar você em juízo, pedindo a sua... Ele fala uns homens lá, né? Vou falar, Sua veste. o seu casaco, você dê o casaco e também a túnica que está embaixo. Não espera ele demandar, não. Tá? O que mais que ele fala? Dá a face direita, se É. dá a face direita, dá a face esquerda também. Você tem Isso, mas tem um negócio que mais ver complicado esses ainda. dois, né? Se alguém te pedir emprestado, não empreste, dê. Agora junta tudo isso aqui, ó. Quem hoje faz isso aqui de olho fechado? Segue Jesus. Só nisso aqui. Não estou nem falando de amor ao inimigo, hein? Que é mais complicado do que isso aqui. Porque tem muita coisa que eu pus aqui, ó, que você consegue outra. Mas amar ao inimigo depende de sentimento cristão, de virtude. Né? Então, quem não vive é como Jesus ensinou, de forma literal. E se você se sentir muito pequena, não esqueça, isso é só uma desculpa. Porque ele não pediu para você dar tudo que você tem e você ficar na miséria que nem o pobre que está na rua, porque você vai para a rua também. Vai. Tá certo? Você é mais uma necessitada. Mas se você tem alguma condição financeira melhor do que, sei lá, 90% da população brasileira, não deixe de ajudar o outro de uma situação, pelo menos, com supérfluo. Ou seja, não vai te fazer falta. E pouca gente faz isso. E eu conheço muita gente que não faz nem o mais básico. Venha então, se você não tem dinheiro nenhum, e ajude o pobre coitado que é desencarnado. Venha aplicar um passe, né, na pessoa que está precisando. Então, quem não segue isso tudo que Jesus falou, vai viver naquela situação assim, ó. Se você não faz o que Jesus ensinou, como é que fica a sua relação com Deus? Pobre, paupérrimo. A sua relação com Deus está uma porcaria, porque Deus, Fica sem sentido, né? para você chegar a Ele, você precisa primeiro compreender Jesus. Você quer chegar a Deus? Eu sou o caminho. Você quer chegar a Deus? Eu sou a vida.
É verdade. Na verdade, Você quer chegar a Deus? Eu sou a verdade. Olha que coisa louca. Só que mesmo esse cara, você não consegue compreender o que ele falou e seguir o que ele fala. Como é que você vai chegar a Deus? Não vai chegar a Deus. Então é assim, ó, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser protestante, nada disso. Entendeu? Você tem que acreditar e fazer as coisas que Jesus ensinou, porque Jesus ele serve para a humanidade toda. Não importa que religião você tenha. Por isso que tem muita gente que vai desencarnar numa situação melhor do que nós espíritas, não tendo religião nenhuma. Porque instintamente, por instinto, ele faz mais do que a gente. Por isso que disse o seguinte, o espiritismo não salva ninguém. Quem salva é a caridade. E tem gente que faz a caridade, olha, você nem percebe. O que você está fazendo aqui nessa rua, aqui, não sei o que. Ah, eu tô. O cara dá até disfarce, ele não quer nem falar o que é. Tem gente que não acredita em Deus, gente. E faz mais caridade do que o espírito. Não estou nem falando de cristão. Não estou nem falando de cristão, estou falando de acreditar em Deus. Hein? Quem não acredita em Deus é o quê? não falei que era ela. Olha, o que você está fazendo aqui? Ah, você trouxe paçoca porque você faltou. Ah, Eu falei, boa. nossa, parece a Cris que tá aí. É, parecia a Cris. Boa tarde, pois não. Eu falei, acho que é a Cris. Seja bem-vindo, muito prazer. Tá bom, Vem aqui. Ô, Cris. Não, Indo a você, eu estou indo a você. Obrigada. Fala, Paulinho. Você que é o Paulo? Comenta-se. Muito prazer. Comenta-se. Comenta-se. Dizem, né? Dizem. Senta aí, gente, senta. Senta aí que nós estamos terminando. Depois nós comemos a paçoca. Senta aí. Não, pode abrir aí, se for paçoca mesmo, já vamos comer. Pode comer. É curso. Tá bom. Olha, que beleza. Olha a alegria do povo, das crianças. Onde você vai, Júnior? Olha, o Júnior vai pegar metade para ele. Não. O que mais? O que nós estamos falando? Da caridade. De Deus. Da caridade. Para se eu chegar em Deus, tem que passar por Jesus. Mas nós estamos falando disso tudo por causa da matéria, Trevosa. Trevosa. que a matéria, se você não souber usar, ela é trevosa. Tá bom? Então nós estamos falando do mundo espiritual. No mundo espiritual, como é que ele fica as trevas? Nossa, Deus. Todo mundo, Vai passando. todo mundo que não soube se relacionar com a matéria, quando desencarnar, não é que ele vai para as trevas, tá? Não é isso. Ele vai continuar em trevas, porque a matéria mal usada é trevosa, tá bom? Tanto que ela causa um monte de problema na vida da pessoa, mas um monte. Sabe, essa ganância, essa vontade de ter cada vez mais, né? Você trabalhou a vida inteira para poder ter uma casa e comprar um carro. Quando você compra, logo você fica insatisfeito. Você já quer mudar de casa, já quer comprar outro carro. E assim por diante. A gente está sempre arrumando um jeito de gastar tudo que ganhou. E aí você fica desesperado porque você quer mais. Sim. Aí você faz um monte de coisa que não era para fazer para ter mais. E o cara necessitado na rua, depois eu resolvo o problema dele. Por enquanto eu estou trabalhando para minha família. E aí a gente se atrasa, fica em trevas. Como é que é as trevas, então? No mundo espiritual. Primeira coisa, ó. Não acompanha a dinâmica do universo. Tá bom? O espírito desencarnado em trevas não acompanha a dinâmica do universo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele fica totalmente alienado, né? Como é que é? Ele fica alienado, né? Ele É uma alienação. Ele fica ligado ao ódio, mas... Então, é uma alienação, mas é uma alienação, como é que se diz? Seletiva. Porque é o seguinte, ó, ele sabe que desencarnou. Nós estamos falando do trevoso, que agora nós estamos falando do trevoso que faz Coisa errada. coisa ruim para os outros, tá? Por quê? Nós estamos falando de gente que faz qualquer coisa encarnada para ter mais dinheiro. Esse cara provavelmente é inescrupuloso, né? Se ele tiver uma oportunidade, ele vai fazer. E a coisa vai
degringolando até os crimes, né? Então, uma coisa é passar a perna no marido, no pai, no filho, na herança. Outra coisa é passar a perna no povo, outra coisa é dar golpe, outra coisa é assaltar, roubar, matar, assassinar, né? Então vai aumentando esse negócio aí. Essa situação nas trevas é que nós estamos tratando agora, tá? Esse cidadão das trevas, ele sabe que ele desencarnou, esse que nós estamos tratando, tá? Eu tô classificando o cara, tá bom? Esse tipo trevoso é o cara que é consciente, que desencarnou e que sabe, é consciente que está fazendo mal, tá bom? Não esquece disso, porque tem um monte de espírito que é inconsciente, tá bom? É inconsciente. Dá um exemplo de inconsciente. Fica difícil até pra gente identificar, né? Não, mas dá um exemplo. Eu falei do consciente. O consciente é o cara que sabe que desencarnou e sabe que está fazendo mal. É aquele que tá perdido. E o inconsciente? É aquele que não sabe nem Que não como- sabe sabe nem onde nem ele que tá. morreu, aqui. Sabe nem que morreu, Não né? sabe nem que morreu. É, que tá na sua A casa. inconsciência também tem gradação, tá bom? Ele começa assim, eu não sei nem, ele nem sabe que morreu. Por isso que o doutrinador tem que tomar cuidado do jeito que ele fala, porque senão você mata o cara de novo, né? Quando você fala para ele só, você morreu, viu? Morreu de novo, cara. Ele não sabe que tá morto. Então esse desespero que você vai bater nele atrapalha a conversa toda, você não vai conseguir mais desenvolver a conversa. Tá certo? Eu sei que vocês não estão respondendo porque vocês estão cheios de paçoca na boca. Nós vamos agradecer a Cris pelo patrocínio da paçocada. Olha, mas você chutou o pau da barraca, hein? Nossa, fiz. Mano, deve ter quanto aí dentro? Uns 200? Sim. Não, 100. 100 Sim, paçoquinha? paçocas. É pouquinho, né? Nossa Pra bem senhora, vocês já pegaram tudo que vocês queriam, porque isso aqui vai pra minha tia que tá presa, já falei pra você. Minha tia adora paçoca. Vai sobrar pro dia 14? Eu não sei, ela tá Chega presa. até lá. Não, a gente traz outro. É. Dia 14? A gente traz outra. É boa. Isso aqui não vai sobrar nada amanhã que eu vou visitar minha tia. Segunda-feira acabou. Segunda não tem visita no presídio. Ó, eu tinha falado aqui do primeiro caso, né? O primeiro caso, mais importante, é do cara consciente. Quando a gente fala de consciente, a gente está falando de consciência sobre o quê? Desencarne, né? Desencarne, que ele morreu, sabe né? que tá morto. O que mais que eu falei? E quando ele não sabe... Não. Não, Não, falando do consciente. do consciente. O que vocês falaram agora então? Ele sabe Que ele morreu. O que mais que ele sabe? Onde ele está. Sabe, é. Não falei isso. Não. O que mais que ele sabe? Ele tá fazendo mal. Que ele está fazendo mal. Primeira coisa do consciente que você tem que identificar ele, ó. E que ele quer fazer Sabe mal, que né? ele morreu, vou pôr a cruz aqui porque não tem espaço, tá certo? E sabe que está fazendo mal. fazendo. Como eu sou um excelente desenhista, eu vou desenhar aqui uma arma. Tá certo? Ele sabe que ele está fazendo mal. Esse é o principal do que eu chamo de consciente, tá? Ele sabe disso. Só que tem uma coisa. Ele está consciente de tudo isso e ele tem a classificação, tá bom? Não esquece que esse é o trevoso principal, tá? Então é o cara que está fazendo mal e sabe que está fazendo morreu. mal, né? Ele sabe que morreu. E sabe que morreu, claro. Sim. Tá bom? O que eu falei aqui? Inteligente? Ele é o quê? Só uma pessoa prestou atenção? Não é inteligente? Culpa da paçoca. Inteligente. Inteligente, super Inteligente. inteligente e ultra Inteligente. inteligente. Essa aqui é uma classificação nossa por experiência, tá, gente? Porque dá para você perceber quando você conversa com o espírito. O espírito inteligente é aquele cara com um nível de inteligência médio comparado conosco aqui. Tá legal? O super inteligente, ele sabe de coisas que a maioria de nós não sabe. Sobre o que, principalmente? Sobre as coisas do mundo espiritual, como fazer movimentações. Ele vai movimentar fluido, ele vai movimentar energia, ele vai movimentar espíritos. Tá bom? Essas 3 movimentações ele sabe fazer. Tá legal? O ultra inteligente é um camarada que, além de ser chefe, como esses aqui, além de ser chefe, ele chefia os chefes.
E se você vacilar, ele chefia o chefe do chefe do chefe. Eita. Esses ultra inteligentes, eles criam e mantêm cidades no mundo espiritual. Nossa, como Tá bom? é possível isso, velho? É possível. Esse negócio aqui está se escondendo de mim, juro por Deus. Ó, eu ponho aqui, eu não sei se é porque eu estou olhando para longe, a hora que eu viro, confunde Não sei, tudo né? nesses quadradinhos. Vamos ver se resolve. Ah, não, eu não apaguei. O ultra inteligente é o cara mais... Perverso. Não, vamos falar assim, ó. Depois alguém vai me lembrar do fluido vital, mas ele é muito mais fácil, por isso que eu vou apagar, tá? O ultra inteligente é o objeto de desejo das casas espíritas que detém e insiste no conhecimento, tá? No estudo. Porque o objetivo do nosso conhecimento aqui na casa espírita, Jesus Cristo, é adquirir conhecimento e praticar para tratar de espírito Outra, hein? ultra inteligente. Uhum. Mas por que eles são tão importantes? Porque ele manda em todo o resto. E todos os outros trabalham para ele. Quando você trata desse cara, você libera bilhões de espíritos. Tá? Então esses espíritos, eles têm a capacidade de fazer isso aqui, ó. Vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Vocês lembram do meu dinossauro, né? Lembro. Tá bom. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Uma manga. Isso mesmo. Não é uma melancia, vocês fazem de conta que isso aqui é a Terra, tá? Uhum. Esse espírito ultra inteligente é aquele cara que faz isso aqui, ó. Não é uma pizza. Não é uma teia de aranha, mas parece. Tá? Ele envolve a Terra numa trama fluídica como uma teia de aranha. Em cada ponto desse aqui, isso aqui é didático, tá, gente? Não é exatamente assim que funciona. Em cada ponto desse aqui, você imagina o seguinte, ó, que não é só 6 cortes, é muita coisa. Em cada ponto que você encontrar aqui, e aqui também um monte, em cada ponto que você encontrar aqui, ele tem um chefe que ele comanda. Tá bom? Então ele comanda todas as falanges, assim. Ele comanda todos os chefes dos chefes das falanges. Isso. Tá? Ele faz isso por qual motivo? O que faz com que ele consiga fazer isso? Isso, a Inteligência Inteligência. dele. A inteligência dele. Uhum. Esse tipo de camarada, e também os super inteligentes, eles descobrem que eles têm essa condição depois do desencarne. Mas quando ele era encarnado, ele era super inteligente. Uhum. Tá? Então ele controlou, ou tentou controlar, 2 coisas principais na Terra, dependendo da época. Tá bom? A religião. Ele tentou controlar o mundo pela religião ou pela guerra. E a maioria das vezes, um leva ao outro. Tá? A religião leva à guerra. E ele sabe disso. Então nós vamos brigar, nós somos a principal religião do planeta, e a religião dos outros não presta, e nós vamos matar todo mundo e tomar a terra deles. É assim que funciona. Tá bom? Então esses camaradas aqui mandam todos esses caras que fazem isso aqui na Terra. Só que esse camarada aqui, que também fez isso na Terra, ele estava com um problema para acessar toda essa outra inteligência dele. Qual que era? A matéria. O corpo de carne. Corpo de carne. Quando ele desencarna, o super inteligente, por exemplo, pega ele para trabalhar. Tá bom? Olha que interessante. Aí ele começa a trabalhar para o super inteligente. E ele vai percebendo uns negócios ali. Ó. E ele percebe que ele sabe fazer. Tudo aquilo que o cara mandou ele fazer, ele sabe fazer. Vocês já não viram isso no encarnado? Uhum. Não tem lá o cara na sala de aula? Você está com 7 anos, você não entendeu patavina do cara. Vem a professora pergunta para o outro que entrou. A semana passada ele fala blá, 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 blá. Sabe tudo. Como é que você sabe? É espírito. É um espírito super inteligente que está na Terra. Né? E tem outros que, quando são pequenos, são ignorados, são reprovados num monte de série, né? Os professores ridicularizam o cara sai da escola e vira um gênio tipo Einstein. Não é que ele não sabia aquilo lá, que aquilo lá era tão ridículo para ele que ele não queria participar. Eu não gosto da escola, aquilo é uma besteira, gente.
Eu estou preocupado, olha o cara, hein, com 12 anos de idade, eu estou preocupado como funciona o átomo. Em 1900 e bolinha. Ixi, é verdade. Você é louco? Não, eu quero saber como funciona o átomo. O cara é tão diferente, gente, vocês têm que entender isso pelo exemplo que a gente tem na Terra. Ele sentava assim, ó. E eu vou sair do foco. Não, tá aqui. Ele sentava assim, ó, na cadeira, na sala da casa dele ou do apartamento, e ficava olhando para fora, no espaço. E ele desenhava tudo que ele queria no espaço e via toda a movimentação. E os caras não sabem que ele era médium, né? Quem sabe que Einstein era médium? Ninguém. Mas só para você perceber quanta coisa ele fazia que ninguém consegue até hoje entender como ele descobriu. Mediunidade. Só pode ser, né? De mediunidade. Ele recebia inspiração e descobriu um monte de coisa que... Só que ele não tinha ainda o que nós podemos falar que temos hoje, principalmente sobre a questão moral, né? Sim. Então o cara era bom, era honesto, era trabalhador, tudo certo, né? Só que ele não imaginou que a fissão nuclear ia causar uma bomba atômica. Ia destruir um monte de gente, né? Mas nós tratamos daqui do criador da bomba atômica, como é o nome dele, que dirigiu o projeto Manhattan não? Como é o nome dele? Vocês assistiram o filme do cara criador da bomba atômica? Eu não. Eu vi. 3 horas de filme. Eu estava assistindo e foi uma situação meio parecida com a do Lincoln, Oppenheimer. O Oppenheimer, nós tratamos dele, não sei, acho que vocês não estavam aqui, né? Então era alemão. Ele estava desesperado, né? Porque ele matou um monte de gente, a bomba dele. Eu falei, você não está entendendo, se você não fizesse a bomba, metade da população do mundo teria morrido. Porque Hitler ia Acabar com todo mundo. acabar com todo mundo, porque os alemães estavam na pesquisa da bomba atômica. Uhum. Então o negócio era de quem ia atirar primeiro, quem ia descobrir primeiro. Com nossa sorte, os aliados descobriram a bomba atômica primeiro, né? Os aliados no seguinte sentido: o presidente dos Estados Unidos chamou um monte de cientistas, inclusive da Alemanha, para trabalhar no projeto. E a Alemanha estava pesquisando a bomba atômica. Mais um pouquinho, vocês podem ver a cena da criação. Você não está ficando com sono? Nossa, Eu tô É por causa dessa morrendo de situação. sono. É. Porque o assunto é interessante, não era para sentir sono, né? Porque isso aí é importante. Nós estamos tratando de espírito ultra inteligente, tá? Esse tipo de espírito, ele faz tudo o que você imaginar fluidicamente. E ele tem acesso a tudo isso aí, tá? Inclusive, ele faz no mundo espiritual. E como é que eu vou desenhar isso agora? Peraí. Nessa hora todo mundo corre, ninguém mais volta para casa espírita. Ninguém mais volta para casa espírita semana que vem. A mesa? Parece uma mesa, não? Parece. No mundo espiritual, a Cecília, a Marli, o Júnior, o Pombrilho aqui por causa da careca dele. Tá? Vai fazer desse lado aqui o Paulo. Opa. A Lica. É a Cris. E a Cris. Opa, sem preconceito. Eu não, Falta você lá. foi sem querer que ficou assim, tá? Eu Tá bom? Eu tô sem óculos. E vai fazer um cara aqui dirigindo a reunião. Eles estudam, todos nós, assim como os iluminados, estudam a nossa mediunidade com um aparelho chamado espectroscópio. É isso? É mediunidade. Espectroscópio espectroscópio é um aparelho de encarnado. Mas tem um aparelho espiritual que ele vem e vê a nossa mediunidade como está. Esses são os iluminados. Tá? Ele cria sósias nossos para estudar a nossa mediunidade e estudar o que a gente pode fazer. Estudando isso aqui, ele vê que a gente não pode atingir a ele vai embora e deixa essa casa para lá. Ah, é assim que funciona? Não tem importância. Isso aí não faz nada para nós, não faz nem cócega. Nossa. Aí quando tem uma casa espírita que desenvolve a inteligência, o conhecimento do mundo espiritual, estuda com profundidade todos os livros de André Luiz e os livros da doutrina, principalmente o livro dos espíritos, né? E está se evangelizando, porque se você não se evangelizar não adianta nada, porque você pega um espírito desse e ele fala assim, você tem muito conhecimento teórico,
Mas eu sei o que você fez antes de chegar aqui na reunião. Eu sei onde você estava. Eu sei que você Lembra fez do no filme verão- do Divaldo? Eu sei que você fez no verão passado. Eu sei, aquele filme, eu sei o que você fez. No verão passado. No É. verão passado. Mas você lembra do filme do Divaldo? Que ele vai Primeira na reunião? né? É. O cara lá, Ele bebe, encaixaçado, né? dando É, dura é. no espírito. É. Sim. Eu falei, você bebe, rapaz, você é alcoolizado, você vem falar, Acabou de dar parar moral a no mim. bar, né, antes de vir pra cá. Então, se a pessoa não fizer o negócio direitinho, e ele sabe quem pode ou não fazer direitinho, ele vem aqui, dá risada e vai embora. Agora, se ele vier para cá e nós tivermos assim, ó, pelo menos, um terço dos trabalhadores com autoconhecimento, com moralidade, essa casa ele quer destruir. Os Aí outros ele ele... fica. Hã? Aí ele fica aqui só para destruir. Não, ele não fica. Esse cara não fica em bom. lugar nenhum. Ele manda, você tem que entender assim, ó. Ele tem muito trabalhador. É assim que funciona. Entre ele e os caras que vêm. Tá? Primeiro, por que que os caras vêm? Né? E obedece o que ele fala. Porque Vai ser judiado. manda quem Pode. pode e obedece Quem tem juízo. quem tem juízo. Entendi. Porque eles são castigados. O cara castiga eles recebem choque. Por isso que até quando eles vêm pra cá, que a gente recebe, eles ficam com medo de falar, né? Eles estão com medo de falar. Porque eles têm uma ligação fluídica com o chefe que está controlando esses caras pelo que aqui na Terra, né, encarnado é cérebro, certo? E no desencarnado chama-se... Mente. Não sei. Cecília, você está numa defasagem. Quando você chegou aqui, você sabia tudo isso? No encarnado é cérebro e no desencarnado é centro cerebral. Ah, Centro cerebral. Centro cerebral. Ele controla, No centro inclusive encarnado por centro cerebral, porque o encarnado também tem centro cerebral, tá? Que está no corpo fluídico. Mas quando você desencarna, você já não tem mais o cérebro de carne. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tudo é destruído, menos o neurônio. O neurônio fluídico, a parte fluídica do neurônio, não é destruída. Então você continua submisso, não é submisso, suscetível a um controle mental de espírito mais inteligente que você. Então no mundo espiritual, Achou. no mundo espiritual, trevoso, da classe 1, que é consciente e está fazendo mal, quem manda? espírito ultra inteligente. O mais inteligente e o que adquiriu mais conhecimento sobre o mundo espiritual. Ele manda em todo mundo. E não tem conversa, viu? Não é assim, não senhor, vem aqui, ele puxa pela mente, pelo mental, pelo centro cerebral. Tá bom? Porque a gente não perde a mente quando desencarna, viu? Tá? Ele traz você. Não tem esse negócio, não quero. Ele dá risada e puxa você. Tá bom? Mas não esquece que você falou isso para aquela hora. Quem manda... Como é que eu falei agora? Quem manda? Manda quem? Manda Manda quem quem pode, pode, obedece obedece quem quem juízo. tem juízo. Esses caras que mandam aqui, Cecília, não vem na casa espírita, tá? Ele manda a gente. Tá? E aí a gente vai tratando desses espíritos, ó. Inteligentes, super inteligentes, E outra. E outra. e aqui a gente deixa o X. Porque depois que a gente tratar de um monte de gente desses aqui, que trabalham para ele, ele vem querer tirar satisfação. Eu vim aqui saber quem é que tirou meus trabalhadores. Aí a gente vai cuidar do ultra. Então o objetivo de todo esse estudo, evidentemente, é para a gente adquirir conhecimento, desenvolver a inteligência, porque quando chegar o problema na mesa, nós vamos ter que descobrir uma forma de resolver o problema, tá? Através do médium psicofônico e do médium doutrinador. Como todo mundo é um indivíduo único no universo, o doutrinador tem que tomar cuidado e tem que se concentrar e usar a intuição. Usar o conhecimento, não a decoreba. Porque a mesma conversa que você teve com um, você não vai usar com o outro, que você vai tomar um chapéu.
Se concentra. Os mentores vão te ajudar. Você tem que usar o seu conhecimento. Senão ele vai rir de você. Opa, dinheiro. E vai embora. Ele vai vir tirar satisfação, não vai conseguir, mas você não vai conseguir controlar o cara. Então a mediunidade de psicofonia tem que ter conhecimento, o doutrinador tem que ter mais conhecimento ainda, e o doutrinador tem que saber o que falar, e não ficar falando besteira, e nem falando decoreba, porque algumas coisas que você vai falar para esse cara que eu apaguei aqui, não resolve, é uma situação totalmente diferente, porque nós somos únicos no universo. Então, por isso que eu pensei que quando eles vêm aqui ver que a gente tem condição de atender, ele mandou os caras primeiro, né? Manda os mais inferiores. Depois ele vem aqui de novo para tirar satisfação. Por isso que eu achei que aqui seria... Não, ele não vem de novo, não. Não vem? Não, ele não veio antes. Ele estuda tudo isso aqui do espaço, tá? Sim, sim. Ele não vem aqui. Eu entendi. Ele estuda tudo do espaço. Dependendo de como o médium está, se não estiver vivendo tudo aquilo que nós falamos no começo sobre Jesus, ele se liga àquele médium e vai atrapalhando aquele médium, vai atrapalhando o outro, vai atrapalhando o outro, vai atrapalhando o outro, vai atrapalhando o outro. Isso ele faz à distância. Nas reuniões, ele manda trabalhadores. Então. Isso que eu Aí você entendi. trata o trabalhador hoje, trata 2 amanhã, trata 10 mil. Vai chegar uma época que ele vai falar, olha, é o seguinte, eu tenho muita gente que trabalha para mim. Né? São milhões. Só que tem o seguinte, eu só tinha 100 generais. Você tratou dos 100, eu vim aqui tirar satisfação com você. Você não tem que se meter comigo. Por que você está se metendo comigo? Só que cada general que você tratou, você liberou um espírito e 1 milhão que estava ligado a esses generais dele. Sim. Que era o exército de cada É general. uma hierarquia, né? Então você vai criando um sistema assim, ó. Então, é isso que eu É entendi uma hierarquia, mesmo. presidente, subpresidente, tá. Você vai tratando o assunto assim, ó. Então, mas qual é o objetivo de ser tratado um espírito ultra inteligente? Deixa o cara quieto lá. Não, é que você não está entendendo. Tem bilhões de espíritos presos a ele. Eu entendi, sim. Quando você desperta um chefão, você está destruindo, não é a palavra, desculpe. Você está desmantelando o umbral. Porque quanto menos espírito trevoso estiver ligado à Terra, menos umbral precisa. Não esquece que o umbral é uma necessidade, tá? Não é um castigo. Eu não quero ir para o umbral. Eu quero. Se for para ficar melhor e pensar em Deus, me manda lá. Porque se eu tivesse sem pensar em Deus, eu preciso disso aí. Então, para que serve o umbral? Para você, em algum momento, lembrar de Deus. Para quem não trabalha, por exemplo, o cara que está ligado à matéria, que nem eu falei, ele não está ligado a Deus. Ele está superficialmente. Para encerrar, eles usam o fluido vital para construir tudo, para dominar todo mundo, para manter cidadelas, para criar abismos, tá? Cadeias, cavernas, eles usam o fluido vital. Mundo paralelo. Então o fluido vital nosso, encarnado e desencarnado, tá? É essencial para eles, só que ele só consegue acessar o desencarnado com facilidade, porque ele comanda e já era. O encarnado já é mais complicado. Se você estiver ligado a uma reunião, uma casa boa, estiver trabalhando e se evangelizando, ou mesmo se você estiver em casa fazendo tudo isso, é mais complicado para ele. Agora, desencarnado não tem jeito. Desencarnado é questão de inteligência. É menos inteligente que ele, vai para a roça. Mas tem que ser trevoso. Tá? Ele não vai pegar iluminado. Iluminado não tem nada a ver com ele. Tá? Espírito que está ligado errado à matéria. Então, para encerrar, nós temos 3 situações principais que organizam o universo inteiro. Isso tem no universo inteiro. Tá? Vocês não se preocupem de ficar imaginando como que é uma pessoa no mundo angelical, tá? Ele é igualzinho a nós, só que ele é iluminado, desencarnado. Ele é iluminado. E todos os espíritos são humanos, tá? Não são humanoides, são humanos, tá bom? Então nós temos 3 elementos principais no universo. Primeiro, quem foi o engraçadinho que soprou isso lá de fora? Primeiro, Deus.
Segundo, Jesus. o quê? Segundo, tá soprando, tá parecendo aquela história de quem é Deus, né? Da primeira pergunta lá. Espírito. Vamos lá, espíritos. Espíritos. Ah, Tá bom? Não esquece, que quando você pensa em Jesus, se fosse assim, Jesus controlaria abaixo de Deus o universo. Jesus não controla o universo, tá? Abaixo de Deus. Sim. Tem mais 1 zilhão infinito de espírito puro igual a Jesus. Cada um na sua e a amizade continua. Então nós temos Deus, espíritos e Ó, nossa. matéria. Tudo isso aqui, ó. Esses 3 camaradas controlam o universo. O universo é regido por esses 3 caras principais. Todo o restante está ligado a um ou a outro. Tá legal? Então você isola aqui Deus, isola ele, que ele está lá bonitinho, ninguém mexe com ele. Tá bom? Você tem espíritos. Tudo quanto é tipo de espírito no universo inteiro existe em todo lugar, inclusive naquele lugar no espaço que os cientistas chamam de vácuo. Não existe vácuo. Não existe lugar que não tenha nada. Não existe vazio. Tá? São só os nossos sentidos e os nossos equipamentos que não conseguem observar isso, detectar e olhar e estudar. Tá legal? Enquanto você pega uma espaçonave para ir daqui para Marte, além de ter um monte de espíritos encarnados dentro da espaçonave, tem o seu caminho inteiro. Não existe lugar sem nada no universo, tá bom? Porque no universo, que é criado por Deus, não existe lugar inútil. Nunca. E por mais que você pense que você conhece uma pessoa inútil, ela um dia vai ser útil para alguma coisa. Nem que seja para ela. Tá? Não existe pessoa inútil. Ela só não está no momento, ela está travada. Mas um dia a força da natureza vai puxá-la em alguma encarnação para ela progredir. Então, para vocês e para todo o universo, você tem que aprender a se relacionar com Deus. Se você, espírito, não aprender a se relacionar com a matéria, você nunca vai se relacionar com Deus. Tá certo? Para cada um desses itens, você tem um tipo de comportamento, de relacionamento com ele. Tá certo? Com Deus, qual o relacionamento você tem que ter com ele? Começa com H, não é? É, mas não é ele. Não é? Os humanos. Começa com H. A palavra começa com H. Com Deus, você tem que se relacionar em humildade. Humildade. Tá. Presta atenção. Você é o melhor professor do mundo, o melhor administrador do mundo, o melhor... O que você fazia mesmo? Eu? Bom, não importa o que você fazia, você é psicólogo, né? O melhor psicólogo do mundo, melhor enfermeira do mundo, tudo bem. Você vai ganhar prêmio Nobel, tá? Mas sem Deus, Não é nada. você não seria psicólogo, enfermeiro, datilógrafo, tá bom? Administrador, advogado, corretor de imóveis. Nada, você não faria nada. Então você tem que ter relação com Deus de humildade. O que basicamente significa isso? Está na Bíblia. Em algum lugar. A tudo. A tudo. Pô, tá difícil o negócio hoje, hein? Graças a Deus. De gratidão, né? Tudo, tudo, tudo. Tô com um marido mala. Ter graças a Deus, porque alguma coisa você vai desenvolver com esse marido mala. Não, mas meu marido é um pinguço. Pode ter certeza. Ter graças a Deus. Nem que seja só para você se livrar desse marido, mas você vai arrumar um jeito de melhorar a sua vida. Porque isso vai fazer você despertar alguma coisa em você. Porque ou a gente aprende de um jeito ou de outro. Ou você vai a Deus pelo amor ou pela dor. Tá? Como você se relaciona com os espíritos? Começa com C de casa, né? Caridade. Caridade. Ó, se você não desenvolver caridade no relacionamento com qualquer pessoa, encarnada ou não, você não consegue entender a matéria. E se você não entender a matéria, não souber se relacionar com os outros,
você não tem condições, tá? É uma lei universal. Você não consegue entender Deus. Imagina. Tá? Não, ó, presta atenção, não tem nada a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus é muito abrangente, né? Mas para você compreender Deus um dia, quando você estiver desencarnado principalmente, você precisa saber se relacionar com esses caras aqui. Agora, o espírito que não entende como se relacionar com a matéria, ele é trevoso. Ele fica preso aqui. E como você tem que se relacionar com a matéria? Começa com R de rato a palavra. R de rato. Depois é a letra E. Resinha. Larli. Pode falar. Dá um tempo para eles pensar. Não, deu tempo para eles pensar, ela está dormindo, coitada. Está magnetizada. É respeito. Com respeito. Se você não tiver respeito com a matéria, você se enrola com todos os outros. Tá bom? E o que significa ter respeito com a matéria? É aí que o bicho pega. Você tem que entender qual é a função dela. A matéria existe para você se desenvolver de tal forma que você compreenda que a matéria é uma oficina para você trabalhar, tá? E aí você vai ter, por exemplo, só para ter um exemplo, um emprego, e você tem que fazer daquele emprego aquela situação que nós falamos. Graças a Deus, vou fazer o melhor que eu posso, entendeu? Vou ganhar o meu dinheiro e vou entender para que esse dinheiro serve. Sim. Tá? Ele serve para te trazer conforto, saúde, dignidade, etc, etc, etc. E tem que ajudar os outros. Porque se isso não começar da base, do cara que está com um empreguinho mais ou menos, e ganha um salário mínimo, se não começar com esse cara, quando o cara chega lá, dono de uma empresa, tá? Por mais que você ache que ele é um baita de um cara gigantesco, que ele tem um instituto lá, como é que é o instituto do cara lá do Windows, lá, como é que chama? Bill Gates. Bill Gates. Mas o Bill Gates não morreu? Já. Então, mas tudo bem. Tem um instituto lá, não tem? Ah, mas ele faz uma caridade danada. Um dia eu lancei isso aí no grupo, né? Era o Bill Gates e o... Não sei se era o Elon Musk. Que os caras têm um monte de instituto, né? Tem. De caridade, não sei o quê. Mas é tudo para bater imposto de renda, gente. Nossa Senhora. Ele não vai fazer isso aí, que isso? Ele vai fazer isso aí, abatimento de imposto de renda. Ele só está dando ali, daquilo que ele doou, ele só está doando de verdade 1% de coração. Então a maior parte desses institutos são para bater imposto de renda. Você tem ideia de quanto tem de patrimônio um Elon Musk? Nem faço Nem ideia. dá pra ter ideia, eu acho. Nem ele sabe. É possível- Ele sabe. É possível que ele não saiba o que ele poderia fazer com aquele dinheiro. Então tem aquela ideia do seguinte, né? O cara está ficando mais velho, mas há muitos anos já que ele é rico. Ele não é rico de agora. E desde quando ele é muito rico, ele falava que a ideia dele é ajudar a humanidade. Então ele quer salvar a humanidade fazendo cidade na Lua, não sei na onde. Ele quer ajudar a humanidade fazendo carro elétrico. Ele quer ajudar a humanidade fazendo não sei o quê. Ele não cobra uma fortuna no carro elétrico? Ele não ganha bilhões do governo dos Estados Unidos com os foguetes dele? Nossa. Ele cobra tudo. Não tem nada de caridade ali. Então, esse é o problema. Quando você chegar bilionário, que todo mundo aqui vai ficar bilionário um dia, tá? Todo mundo aqui vai ser milionário um dia, depois bilionário. Tá bom? Nem que não seja nessa encarnação. Se você aprender desde pequenininho, né? Um cara que ganha salário, eu sou assalariado, né? Se você não aprender isso desde agora, quando você for bilionário, você não está nem aí. Você vai achar que você é que é o gênio. Ou vocês acham que um cara desse agradece a Deus pela genialidade, pela fortuna dele? Imagina, eu sou um Nem gênio. lembra. Eu sou o cara. Entendeu? Então eu vou ser presidente da República, eu vou ser presidente dos Estados Unidos, eu vou governar o mundo, eu vou matar todo mundo. Pode olhar os caras bilionários aí. Você tem ideia do tamanho da fortuna daquele russo doido lá que quer conquistar o mundo todo? Como é o nome do cara da Rússia? O Putin. Putin. Putin, né? Tem ideia da fortuna daquele cara? Não. Ninguém tem, tá tudo escondido. Tá? Como se diz, informações que não se pode confirmar, de que Hitler
quando desencarnou, deixou uma fortuna escondida de mais de 500 bilhões de dólares. Em obras de arte, tesouros, ouro, tudo que você imagina. Vocês assistiram um filme que os caras vão atrás das obras de arte que ele roubou? Não. Acho que é... Como é que chama o nome? Bastardos. Bastardos Inglórios, um negócio assim. Não fala disso. Não tem um filme do nazista? Não é isso. Não, tem um cara que é o Brad Pitt, né? Esse é o Bastardos Inglórios. Ah, esse que é o... então tá. Esse aí eles saem caçando, né? Os nazistas. Esse daí eu assisti. Ele vai atrás de um cara, mas ele vai caçando nazista, né? Pelo mundo. E tem um outro que eles pegam as obras de arte deles, vão descobrindo as obras de arte escondidas. Tinha, né? Obra de arte escondida em túnel de mina de ouro, fechada há 500 anos. Cheio de peça de ouro, tudo roubado dos países que eles invadiram. E tudo guardado para ele, para quando ele aposentasse. Mas também é o seguinte, deixa lá de resguardo, porque na verdade se eu dominar o mundo, não preciso de nada disso. Então tá bom. Vamos voltar sem colar, hein? Como a gente deve se relacionar com Deus? Humildade. E com os espíritos? Não olha para a lousa. Caridade. Glória antes. E com a matéria? Respeito. Respeito. Muito bem. Tem que entender a matéria, tá? Respeito. Começa da base. Começa da matéria. Quando você souber se relacionar com a matéria, sabendo para que ela serve, automaticamente você vai usar a matéria para você progredir espiritualmente. Não dá para progredir espiritualmente sem caridade. Então a matéria que eu tenho, que eu ganho, que eu uso, eu tenho que ajudar os outros. Tá? E quem acha que isso é o problema do governo, está muito distante de fazer relacionamento com qualquer desses 3 caras do universo aqui. Tem gente que é assim, viu? Tem espírita de 50 anos de espiritismo que até hoje acha que isso é problema do governo. Tá bom, e se o governo não fizer nada? Não, mas não é problema meu, é problema dele. Não, o problema é seu, espírita. Deus pôs você na Terra. Deus pôs você no Brasil. Deus pôs você, por exemplo, em São Paulo. Por que Deus ia colocar você, que se acha um bacanão, no meio de gente que é bêbado, viciado e tudo mais, cracolândia, etc. Deus é burro? Né? Se estivesse errado, Deus colocaria um planetinha só para a classe média, não é isso? Um planeta só para pobre e um planeta só para classe alta. Nós estamos todos juntos e misturados por causa disso. Vamos lá, gente, que nós estamos atrasados. Vocês ficam demorando muito para fazer as coisas. Vocês falam demais. Faço perguntas, vocês não respondem. Isso é culpa do Paulo, na verdade. Eu também acho. Respondeu uma pergunta só. Do canal. Putz. Graças a Deus e a Jesus, nós agradecemos a todos pela colaboração e pela paciência. E nós pedimos que tenhamos aqui os recursos para colocar em prática o conhecimento que nós estamos adquirindo e desenvolvendo através das inspirações e dos livros e dos ensinamentos de quem veio antes de nós. Muito obrigado a todos, graças a Deus Graças a e graças a Jesus.